Bom dia, queridos amigos, muita paz no coração, muita luz a cada um, boa semana. Estamos começando mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, e é com muita alegria que a gente inicia essa semana com este Evangelho, com essa reflexão. Bom dia a todos que chegam aqui com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio. Rosilete, bom dia, um abraço para você. Bom dia, Rosário. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre lições de superação. Então vamos decorrer um pouco sobre a nossa capacidade de superar. Vamos refletir sobre alguns exemplos de alguns ícones que podem sempre nos inspirar. Então, antes de começarmos as nossas reflexões, vamos juntos abrir o nosso coração e nos conectarmos a Jesus. Que cada um de nós possa nesse instante se sentir abraçado, que cada um possa sentir. É tão importante que a gente abra esse espaço dentro da gente para a gente sentir. É tão importante que a gente abra esse espaço para deixar a cabeça de lado, para que a gente possa conectar, para que a gente possa abstrair sempre essa luz que nos cerca, nos abastecer daquilo tudo que nós precisamos para o nosso dia. Então, é importante que a gente pare um pouco. É importante que a gente abra esse espaço. Vamos juntos deixar do lado de fora desse estudo, de nossas casas, do nosso trabalho, onde você quer que esteja se conectando. E numa respiração assim tranquila, a gente vai soltando aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que nos desequilibra. Para buscar, cada um buscar essa paz que é possível ser acessada sempre. Vamos nos unindo às forças dos nossos amigos espirituais, benfeitores. Vamos trazendo a imagem do Cristo à nossa frente. E assim, apenas com esse silêncio que se forma, com essa paz que damos permissão, a gente já vai criando esse silêncio interior para receber tudo que viemos buscar nesse dia, nesse estudo. Amado Jesus, nos cerque a todos nós, nos auxilie a todos nós a estarmos de coração aberto, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e principalmente, sempre abertos à Tua presença de amor e de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um abraço a todos aqui que chegam com a gente. Bom dia, Beth. Bom dia, Nelson. Bom dia, Neiva. Uma boa semana, assim, a todos nós. Bom dia, Ana Maria. Seja bem-vinda. Gente, vamos refletir hoje juntos sobre superação. E eu achei um texto tão bonito que eu queria compartilhar com vocês, antes aqui do nosso
estudo. O texto é de André Luiz Anoli. Viver é dançar. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte, também. É a dança da vida. Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que apenas comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com os seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco das nossas almas. Somos uma só energia. Juntos, formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Se você também sentiu a energia desse texto dentro de você, vamos colocar isso em prática. A vida realmente é essa dança. Tudo está em constante movimento. Tudo pode ser superado na vida, mas nós precisamos também lembrar que temos muita dificuldade de transpassar determinadas pedras por orgulho, por vaidade, por resistência, por apego. Ninguém disse para nós que seria fácil. A tarefa de cada um aqui. Ninguém prometeu para nós um mar de rosas, mas temos sempre a força para plantar,
As coisas em nossa vida só virão por esforço e disciplina. Vamos passear um pouco, né, sobre essas situações na nossa vida. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de fazer tudo o que nos foi possível. Então, a reforma íntima tão dita a nós, ela só vai acontecer realmente com um processo de muita disciplina, como Emmanuel dizia a Chico. Só teremos as vitórias com as disciplinas. Só poderemos passar num concurso público, não por orações que às vezes pedimos tanto para que as pessoas vibrem por nós, se a gente quer passar num concurso, se a gente quer um emprego, mas aquilo que nós estamos fazendo em direção a isso. Quantas pessoas querem colher as coisas sem estarem plantando, sem então fazerem tudo o que é possível para elas? A maioria das pessoas hoje está fazendo as coisas mais ou menos. Quantos de nós temos a capacidade de fazer as coisas com disciplina? Quantas vezes nós começamos coisas e paramos? Quantas vezes alguma coisa nasce na sua cabeça e pouco tempo depois você desanima? Então, tem uma historinha, né, que era uma tarde nublada, né, e fria, e duas crianças, elas patinavam, né, sem qualquer preocupação num lago congelado. E de repente o gelo se rompeu, uma das crianças então cai na água. E aí a outra criança, percebendo o desespero do seu amiguinho que se afogava debaixo do gelo, imediatamente ela pegou uma pedra, começou a golpear o gelo com todas as suas forças. Em poucos segundos, ele conseguiu quebrar o gelo e salvou o seu amigo. Aí quando os bombeiros chegam, né, e viam o que tinha acontecido, um deles pergunta para o menino: como é que você conseguiu fazer isso? É impossível que uma criança consiga quebrar esse gelo todo. Esse gelo tão espesso, né? Com uma pedra e mãozinhas tão pequenas. Nesse momento, passava pelo local um ancião que, ao ouvir a pergunta do bombeiro, disse: eu sei como ele conseguiu. Não havia ninguém ao seu redor para dizer para ele que ele não era capaz de fazer. Então é muito interessante, né, essa historinha, porque a gente está tão contaminado, né, assim, tão impregnado do negativo, tão impregnado da falta de fé. Eu vejo tanta gente jogando a toalha hoje, e a gente se inclui, né, em tudo isso. Muitas vezes a gente está jogando a toalha muito rápido diante das coisas. Muita gente está falando: eu já tentei de tudo. Mas aí a gente vai já reportando aos evangelhos, falando de Jesus, mais uma vez reforçando aquele assunto que conversamos em evangelhos anteriores sobre a fé que transporta montanhas, né? E Jesus dizendo: se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, né, poderias dizer para esse monte: te move. Então, mais uma vez, Jesus falando da capacidade de superação que cada um de nós tem, falando para nós que possamos colocar essa luz em ação, colocar, né, que poderíamos fazer grandes feitos se acreditássemos. Mas a mente, gente, é o grande problema de tudo. A sua mente, ela pode te levar para o buraco ou ela pode te levar para o progresso. Depende só de você. As pessoas não têm a ciência, muitas vezes, ou às vezes tem, mas infelizmente a gente estuda tanta coisa e na hora de colocar em prática falta a disciplina, né, que a gente está conversando. Então a gente se perde muito
O que está faltando, gente, se nós temos tanto conhecimento já de graça? Esse estudo está sendo transmitido gratuitamente, está indo para vários lugares do mundo. Hoje, com um clique na internet, você acessa coisas maravilhosas. Não tem mais falta de informação, gente. Não tem. Agora é uma decisão a cada um de nós. É uma decisão que nós temos que tomar de querer abraçar um propósito e não voltar mais para trás. Temos ainda tantas pessoas confusas, tantas pessoas, como eu disse, influenciadas por uma porção de coisas. Por que você não se influencia pela luz? Por que você tem que comprar o pior? Por que você tem que acreditar em coisas que te disseram, né, para te desmotivar? Nós temos 6 historinhas, né, de ícones aí do mundo para a gente saber um pouquinho mais. Steve Jobs foi um dos criadores de uma das maiores empresas do mundo, a Apple. Mas o que muitos não sabem é que ele foi demitido da própria empresa por conta de disputas de poder. No entanto, a própria empresa, a própria demissão esclareceu a sua mente e o fez perceber que o amor por seu trabalho era mais importante do que poder. Ele trabalhou em outros empreendimentos bem-sucedidos, como a Pixar, que o fizeram recuperar a sua posição. Bill Gates. Ele abandonou Harvard, ele foi um dos donos da empresa Trifle Data, que não teve sucesso. Porém, não desistiu da sua paixão pela programação de computadores e fundou a empresa Microsoft, que o tornou o bilionário mais novo do mundo, com apenas 31 anos. E o Gates diz: é bom celebrar o sucesso, mas é mais importante aprender as lições do fracasso. Deixa eu pegar essa frase, né, para a gente poder refletir um pouco. Deveríamos entender as nossas quedas como capacidades, né, como aprendizados, para que a gente pudesse nos aprimorar e nos superar. E não para que a gente fique parado, olhando e lamentando. Tudo que a gente não fez bem, tudo que de alguma forma tem algum problema para a gente, é para que a gente possa justamente ser a ponte dessa reforma íntima, essa ponte de transformação que a gente tanto precisa. Então, não tem outro caminho. Então, a gente vai ver a história de muitos ícones, né, falando disso, desse processo de transformação, a superação interior, a superação de adversidades lá fora, ela só acontece quando ela começa a acontecer dentro de você. Quando você começa a movimentar, através dessa força divina que te inspira, que é capaz de modificar as coisas, de estar numa outra condição mental, numa outra condição de energia. Então depende da gente. Albert Einstein, ele diz que ele só conseguiu falar fluentemente a partir dos 9 anos e que ele foi expulso da escola por conta da sua rebeldia. As suas peculiaridades, no entanto, não o impediram de conquistar o Prêmio Nobel de Física em 1921. E até hoje, as descobertas dele influenciam muitos aspectos da nossa vida, como a cultura, a religião e a arte. Steven Spielberg é considerado um dos cineastas mais influentes do nosso tempo e ele teve muitas notas ruins e foi rejeitado pela Universidade do Sul da Califórnia 3 vezes. E, no entanto, ele foi contratado como diretor da televisão da Universal e até hoje dirigiu 51 filmes, né? Recebeu 3 Oscars. O Walt Disney. O Walt Disney, né, que nós sabemos, precisamos perguntar se o Walt Disney é criativo. Bastamos saber a obra, né, que ele pôde multiplicar. Disseram para ele, né, ele chegou a ser demitido
com a desculpa que ele não tinha capacidade de gerir um negócio bem sucedido e que ele não era criativo. Van Gogh, ele foi um dos maiores pintores de todos os tempos e ele vendeu apenas um quadro em vida, o que considerava ele um fracasso. Porém, ele ficou incrivelmente famoso após a sua morte e é conhecido como um dos principais artistas, né, do pós-impressionismo. Então, já fazendo, né, assim, umas reflexões justamente sobre isso, né? Todos temos, né, uma capacidade de superação que está dentro de você. Se a gente pensar realmente, refletindo sobre aquela questão da pele mesmo, você se fere, né? E aí a pele começa a se regenerar. Então, na verdade, o seu corpo tem uma capacidade de superação. Se você ingerir muito sal e desorganizar ali o seu organismo, né? Aquele iodo desorganizar o seu organismo, você já vai sentir muita vontade de beber água, que é justamente para que você possa equilibrá-lo. Então, pensa comigo, eu estou dando, né, exemplos, assim, se aquilo que a gente coloca em excesso, o corpo quer eliminar, seja através, né, dos sistemas excretores, seja do suor. Então, tudo a natureza, ela é perfeita, nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de nos adaptar a ambientes frios, difíceis. Então, tudo é uma capacidade de a gente extrair esse melhor. Quem seria da pedra sem o martelo? É uma historinha, é um lindo caso, né, de Chico Xavier, do livro, né, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, contando que ele foi certa vez visitar um companheiro que residia alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro o recebe com 2 pedras na mão, começa a xingar o Chico, e quando o Chico tentava responder delicadamente, Emmanuel intervém e diz para ele: não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide a insultos, ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo, e você de limar-se, apurar-se e burilar-se, silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com essa pergunta: ademais, que seria da pedra sem o martelo? Tá aí, gente. Quantas vezes, assim, a gente está diante de superações pequenas, porque se você tem uma tendência a ser intempestivo, de responder a tudo, né? A vida, nesse caso, né, era uma ação ali que estava beneficiando os dois. Aquela pessoa tinha necessidade de colocar para fora todo o veneno que estava na alma. Quantas vezes a gente julga alguém que nos agride? É claro, não é positivo a gente receber agressões. Ninguém gosta de receber agressões, mas Jesus disse a todos nós, para a prática do dar a outra face. Ele diria, no meu ver, que nós precisamos aprender a não entrar na mesma energia do outro, quando o outro, de alguma forma, está despejando sobre nós aquela energia. Quando a gente para de resistir, quando a gente para de brigar, quando a gente aceita, como o texto primeiro que eu li, da dança da vida, e que a gente para de fazer resistências, né?
no sentido de simplesmente eu não preciso entrar na energia daquilo que me fere. E aí, Chico, nessa lição, silencia. No burilamento, porque quantas vezes a gente tem realmente necessidade de pagar na mesma moeda, vingar-se? Essa palavra vingança é forte, não é, gente? Ninguém assume que faz isso, não é? No dia a dia. Mas se faz. Quando você fica muito chateado com alguém, quantas vezes você pune essa outra pessoa? Às vezes você pune não falando com ela. Às vezes você pune vibrando uma porção de pensamentos, desejando, e tenha certeza que o que você deseja chega para o outro. A energia, como disse também no texto sobre a física quântica, ela atravessa quilômetros. Então, toda a prece que você emana do seu espírito, claro que vai fazer bem, claro que vai abraçar, claro que vai chegar o seu amor à distância, mas a outra energia também chega. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente emana e aprender a resolver as coisas dentro da gente à medida que elas vão aparecendo. Essa também é uma primeira superação. A capacidade de olhar para dentro de você sobre os seus sentimentos e perceber também aquilo que é veneno aí dentro. Como esse exemplo da história, essa pessoa tinha o veneno. Apesar de estar passando por problemas e dificuldades, o que lhe acontecia? Ela passava para outras pessoas o seu veneno. E a verdade é essa, que o mal dentro da gente, a nossa tendência de desequilíbrio, ela é multiplicadora. Ela é multiplicadora. Assim como o bem pode ser efetivamente multiplicador. Vamos lembrar da história de Paulo de Tarso, um pouco, onde nós vamos ter ali um grande perseguidor dos cristãos. Ele tinha consigo uma convicção, preso a dogmas da lei antiga, e ele achava com ele que estava fazendo o certo, perseguindo cristãos. E foi preciso haver morte, perseguição, mutilações, até o ponto do acordar. Até o ponto que em Damasco ele tem uma visão onde ele então se encontra realmente com o ensino de Jesus, com Jesus, e consegue perceber o quanto cego ele havia estado. Paulo então começa a proposta de fazer a sua mudança. E o preparo para o seu trabalho duraria cerca de 3 anos, onde ele, como tecelão numa comunidade, prepara, né, esse caminho que iria ser trilhado. Inicialmente, a superação íntima, a superação das suas más tendências, com dentro de si o remorso. O remorso às vezes ele é tão difícil dentro da gente, mas apesar de Paulo sentir muito remorso, ele abraça a sua missão, ele abraça a sua nova caminhada, de levar o Evangelho do Cristo e ser um precursor da expansão do cristianismo, e sofrendo muitas torturas, muitas dificuldades, muitas perseguições. Ele sabia que muito daquilo que ele havia praticado antes ainda influenciava muitas mentes e muitas pessoas. Chegavam até ele ainda muitas notícias sobre mortes, torturas, que os seus seguidores
continuavam a propagar. Como eu disse, o mal, ele é um multiplicador. Os efeitos disso ficam, mas a luz, ela da mesma maneira, é muito multiplicadora. Então, ele vai fazendo esse processo de transformação e ele deixa para nós textos belíssimos. A batalha que ele travaria então, inicialmente, era a batalha contra ele mesmo. De mudar esse homem velho e compreender o homem novo que estava para nascer. Ele aprende a canalizar a inteligência dele, a força dele para o lugar certo. Quantas vezes você tem força e você tem inteligência, mas você não está usando para o lugar certo. Você não está usando junto das pessoas certas. Então, você precisa, da mesma maneira que você tem a capacidade de ruminar uma porção de pensamentos negativos, você tem uma capacidade de ruminar pensamentos positivos. Insiste na tua cabeça. Não foram poucos os assediadores de Paulo. Imaginemos. Não é fácil mudar. Toda vez que você decide emagrecer, sempre vai ter alguém com um bolinho de chocolate, não vai? Te dando uma de presente na sua mão. É um exemplo simples, mas real. Porque toda vez que você decide ter disciplina, parece que você é provado. E mais uma vez, dizendo, a gente não veio para um mar de flores, de rosas. Cada um nesse planeta sabe a sua porção de dor, a sua porção de burilamento, porque é para isso que a gente está aqui ainda. Para burilar tudo isso, para espiar essa quantidade de faltas que nós temos dentro do nosso ser, do nosso espírito. E a dor vai fazer muitas vezes esse processo de burilação, esse processo de purificação. Então não amaldiçoemos as coisas, porque como a gente está estudando os fracassos, as quedas, para todos esses exemplos que a gente está dando, foram pontos para a mudança. Agora, o grave erro é a gente meditar sobre as coisas e não fazer as mudanças. Não adianta. Não adianta nós fazermos evangelho, nós frequentarmos as casas espíritas ou até mesmo lugares que nos afinizamos, que nos façam bem, que nos façam de alguma forma pensar no alto, se a gente não traz isso para a nossa vida, porque a sua espiritualidade, Deus está aqui no chão, não está lá em cima perdido, não. Você tem que fazer aqui das tuas provas o teu processo iluminatório, vencer, e sempre é possível. Paulo de Tarso diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Em muitos momentos da nossa vida, a gente age como um menino, como uma menina. A gente faz as coisas de forma imatura. A gente faz as coisas de qualquer jeito. A gente lida com a encarnação de qualquer jeito. Você lida com o seu corpo físico de qualquer jeito. Então, tudo bem se você não dormir. Tudo bem se você comer qualquer coisa. Tudo bem se você não fizer exercício físico. Tudo bem se você adoecer. Tudo bem se você
ficar trazendo sempre para tua casa um bando de obsessores. Gente, não tá tudo bem. A partir do momento que a gente tem consciência, você estudou, chegou no teu colo, né? Chegou no teu colo o conhecimento, chegou no teu colo aquilo que você está estudando. Bora colocar em prática. Decide. Estas pessoas, esses ícones de prosperidade que a gente leu aqui, eles não desistiram. Não desistiram da primeira vez que alguém lhes falou não. Não desistiram diante de um primeiro obstáculo. Não desistiram diante daquilo que parecia contrário. Nenhum deles. Muitas das pessoas, né? Nós temos o exemplo de Augusto Cury, um excelente escritor, né? Um médico, né? Ele escreveu livros maravilhosos, inclusive sobre Jesus, né? A análise da inteligência de Cristo. Nós vamos ver a superação, muitas vezes ouvindo uma porção de nãos, prestes a desistir do seu sonho, pessoas que não incentivam. Às vezes a gente vai levar um livro para uma editora e o livro não é aprovado. Às vezes você tenta compartilhar alguma coisa e você não consegue. Mas lembra disso, não desiste, continua. Paulo de Tarso não desistiu em nenhum momento. Ele chegou até o fim do seu trabalho. Quantos de nós hoje estão desistindo? A onda de suicídios nesse momento é imensa. A onda de pessoas falando de suicídio é imensa. Próximo a mim mesma, eu posso contar pelo menos uns 8 casos recentes de situações assim, ou de pessoas que estão energizando esse pensamento. Nós não podemos mais cair nessa ignorância, esquecendo que a vida continua. E que tudo é um plantio. O que você não vai fazer agora, você vai fazer depois, mas às vezes vai vir com muito mais dor. Quando a gente coloca o amor, como Paulo de Tarso diz, o maior é o amor. Porque você pode ter fé em uma porção de coisas, mas se você não tiver amor, se você não tiver esse propósito amoroso, essa conexão com a luz que te acompanha, não vai para frente. Você vai ficar preso sempre nas mesmas rodas. Então você precisa decidir. O que ainda hoje você vai fazer pelo seu corpo, que está te pedindo, como disse no texto inicial. Às vezes a doença está aí como um despertador tocando. Na Índia já dizem isso. As doenças são despertadores que nos acordam. A doença chegou no seu campo físico para dizer que alguma coisa estava errada ou está errada. Nós somos seres perfeitos. Então, quantas doenças são ocasionadas por desleixo, porque nós não nos cuidamos? Quantas dores nós temos hoje porque nós não nos cuidamos? Como eu disse, você não come direito, você não dá o repouso direito, você não tem momentos de lazer ou de descarga, porque da mesma maneira que você se abastece, você se descarrega com uma porção de facilidade. É importante cuidar de você. É importante cuidar da mente e do espírito, para que essa encarnação ela seja vitoriosa para você, para que a gente pelo menos possa chegar, né, na hora da nossa passagem, observando o nosso roteiro encarnatório e falar que eu venci, que eu consegui realizar aquilo que foi proposto, essa etapa. Um aluno do primeiro ano só passa para o segundo ano com estudo, fazendo aquilo que ele precisa fazer. Mas nós vamos repetir as lições
infinitas vezes até que a gente aprenda. Então, se uma lição realmente cair no seu coração, aprenda, coloque em prática. Nenhuma mudança vai vir assim, sem luta. Nenhuma vitória vai vir sem luta para você. Você vai ter que lutar contra essas más tendências que te acompanham. Jesus dizia, se o olho te leva a pecar, arranca-o. Se você está diante de ambientes que você sabe que te deturpam, sejam virtuais, sejam em rodas de amigos, sejam pessoas, sejam ambientes, lugares mesmo. Às vezes você vai ter que mudar de ambientes. Às vezes você vai ter que mudar de postura. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Não dá pra gente continuar reclamando de tudo. E tenha certeza que o sofrimento tem hora de acabar. Nós temos alguns casos aqui também, mais alguns casos, né, da vida de Chico quando ele era pequeno, né? E a mãe dele então faleceu, né? E então ela é entregue aos cuidados da madrasta, né, da madrinha, né? A madrinha da criança. E constantemente ela era obsediada, a ponto de que várias vezes o Chico levava surras, né, da vara do marmeleiro, e a penetração de garfos no ventre dele. Ele chorava muito com essa situação, com os garfos espetados, né, na barriguinha dele. E essa madrinha dizia, né, que ele tinha o diabo no corpo. Quando ele ia rezar, muitas vezes ele se encontrava com a mãezinha. E a mãezinha, ao consolá-lo, né, ele dizendo a ela que ele apanhava muito, ela acaricia o Chico e diz: tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Quem não sofre não aprende a lutar. Então, quantas vezes a gente vai se esquecendo disso? A mãezinha ainda diz para ele: não se incomode, tudo passa. E se você não mais reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Então ele passava por uma porção de provas, né? Até que ela disse, né, que viria em breve um anjo bom que o ajudaria. Então, ali vai chegar, né, a nova esposa, né, do seu pai, que vai o tratar como um filho. Houve ocasiões em que Chico passou fome quando pequenino, porque essa mesma madrinha não lhe dava comida. E pelo conselho da sua mãe, ele recebe a orientação para manter, né, a fé. E chega ali um cachorro com um fruto muito grande na boca. E ela orienta, né, que aquele fruto haveria de ser o alimento. É muito bonito pensar nisso, né? Que, primeiro, quando você está diante de uma prova muito grande, que você acha que você está sozinho, você não está. Você tem sempre amparo espiritual. Não vai ser colocado sobre os seus ombros fardos maiores do que você precisa. Alguns momentos são momentos de desafio. São momentos de provas, como a gente disse, e não necessariamente expiações.
Mas tanto as expiações, elas estão nos ajudando a chegar num outro lugar. Uma prova aprendida não necessitará ser uma prova repetida. Não deixemos as provas maiores do que elas são. Lembremos da passagem dos evangelhos sobre o tormento voluntário. Não energize o negativo dentro de você. Não energize a reclamação dentro de você. Ondas vêm e ondas vão. Como dias nublados chegam e dias de sol também. Nem sempre é um mar de rosas, mas em outro momento você colherá um jardim lindo de rosas, mas não sem trabalho. O que nós passamos não é em vão, nada é em vão. Não amaldiçoemos a nossa vida, não amaldiçoemos as pessoas. Tentemos fazer as pazes com a nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor. Se você tem dificuldades com alguém, esclareça o que for preciso. Quando éramos pequenos, pensávamos como meninos. Mas quando passamos a ser homens e mulheres, não precisamos mais das coisas de meninos. Não precisamos mais agir de forma imatura. Não precisamos mais agir de qualquer jeito pela vida. Podemos sempre agir, treinar a sabedoria nas nossas ações. Quando estiver muito pesado, recorre à luz que sempre te acompanha. A prece é um instrumento maravilhoso para o teu equilíbrio. Ela não pode ser repetida de forma mecânica. Ela não pode sair da sua boca e do seu coração de forma mecânica. É a tua ponte. É a tua ponte com um plano invisível. Você pode se achar sem ninguém aqui no plano físico, mas o plano espiritual sempre te assiste. O tamanho da ajuda vem para o tamanho do teu trabalho. Eu me lembro uma vez muito bonita que eu fazia o meu trabalho voluntário e eu entrei numa periferia para convocar pessoas ali da região para uma reunião numa escola, para que a gente pudesse fazer um trabalho de despertar os talentos e os dons de cada um, para que o que fosse de bom de cada um pudesse de alguma forma criar soluções para a comunidade. E eu lembro que aquele dia eu estava sem o meu grupo, estava só. Eu tive que entrar num lugar espiritualmente pesado, num lugar, numa rua onde havia beco de drogas, algumas coisas que a gente percebia, né? Pela pobreza, pela miséria. E eu já havia criado elos, né, com várias crianças da região pelo trabalho que desenvolvia com elas. E eu estava à procura das casas certas, né, por intuição, para bater nas casas e chamar as pessoas. E jamais me esqueço daquilo que eu vi, daquilo que eu senti naquele dia. Porque de repente chega uma criança, né, perto de mim, me dá a mão, tia Fernanda, né? E daqui a pouco, quando eu vejo, tem um cordão de 10 crianças me dando a mão. E naquele momento, eu senti uma luz tão forte, tão imensa, né, em volta de tudo, de todos nós, que foi criado um cordão de luz angélica, espiritual, né, podemos dizer assim. E aí elas me diziam,
Tia, vamos nessa casa. E assim foi feito aquele trabalho de captação de almas, né? De alguma forma, para que a gente pudesse reuni-las em torno de mudanças. O que eu quero dizer para vocês, assim, nesse exemplo também simples, é que, mais uma vez falando, a ajuda vem do tamanho do teu trabalho. Então pode ter certeza que alguma coisa que você tem para vencer, para superar, que é difícil, ninguém está falando que não é, mas que você tem um recurso, que a força para plantar você vai sempre ter, mas disciplina no processo de superação, de mudança de qualquer coisa na tua vida, você não vai conseguir nada sem disciplina. Se você começou agora um trabalho interior, você tem que dar continuidade dele. E você precisa saber aquilo que é teu inimigo para isso. Se a gente pensar na parte de emagrecer, como eu disse do bolinho, das outras coisas, abre teu armário e tua geladeira. Mudança de hábito, outros alimentos, comprar outras coisas, outras companhias, atividades que vão te ajudar. Da mesma maneira o que vai te ajudar a ser melhor no teu casamento, da mesma maneira o que vai te ajudar a ser melhor no teu trabalho. Recursos, gente. Mudança não é pode pirim-pim-pim. Não é passe de mágica, gente. É trabalho árduo. Esses ícones da nossa história, né? Nós temos muita gente bacana, né? Que deixou seu exemplo aqui. É persistência, seja no que for, seja para o teu processo de prosperidade, seja para o teu processo de afetividade, seja o que for. Tá tudo na mesma moeda. Estamos aqui seres capazes de progredir, de prosperar, e lembra sempre que o egoísmo e o orgulho também, como nos dizem o Evangelho, são os inimigos maiores. Então, se você quer prosperar e você só pensa em você, isso é vazio. Isso não vai durar muito para você. Pensa sempre que você tem que usar as coisas para serem multiplicadoras. Uma pessoa, um patrão de uma empresa consciente, que pode gerar muitos empregos, que pode gerar prosperidade para outras pessoas, alimento para outras pessoas, coisas que podem ser úteis para você, que podem ajudar muitas pessoas, o teu talento a partir do momento que ele é compartilhado. Então isso é a verdadeira prosperidade como um todo. É a gente lembrar que a gente está aqui para afetar as pessoas positivamente e parar de jogar os nossos venenos no mundo. Eu me lembro da palavra de um mentor dizendo, num caso que estávamos assistindo uma pessoa próxima, que ele disse o seguinte: nós queremos chegar perto de você, conversar com você, mas você muitas vezes não nos dá acesso. Nós torcemos pela sua evolução, mas você não dá acesso, é muito difícil. Como é que você recebe um amigo com a porta fechada? Pensa comigo. Se a sua casa está com cadeados, como é que você recebe a pessoa que você mais gosta? Como é que você recebe coisas boas na tua vida se você está com o coração trancado? Como é que você recebe ajuda espiritual se você está fechado para ela? Tudo, como eu sempre digo, é uma antena. Então, acha a estação certa. Tenha humildade para pedir ajuda, para abrir o seu coração, para reconhecer quando você precisa de ajuda, para pegar um colo quando você precisa de ajuda. Mas no momento que você precisa continuar como um guerreiro, porque ninguém vai fazer a sua luta por você. A parcela que é tua, você tem que lutar. A parcela que é tua, você tem que enfrentar. A parcela que é tua, você tem que viver. É a tua experiência individual. Às vezes alguém vai te dar um colo, mas é errado a gente ficar preso nesse colo, dependente do outro, para fazer as nossas escolhas. Recebemos de Deus o livre-arbítrio. Façamos bom uso dele.
Você tem muitas perguntas sobre a sua vida? Você tem muitas perguntas sobre o teu coração? Aí no teu coração? Silencia. No meio do barulho não se escuta a resposta. Silencie para ouvir o que a espiritualidade maior te reserva. Movimente as suas próprias forças. Que brilhe a vossa luz. Jesus te disse. Que brilhe a vossa luz. É momento de joio e trigo agora. Momento da separação. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lembremos dessa frase? São muitos os chamados, mas poucos os que têm disciplina, poucos os que sabem onde quer chegar, poucos os que bancam servir a luz. Então decida. Decida se você quer ser um servidor da luz e multiplicar. Multiplica pelo seu exemplo, vence a tua provação. Fé, resistência, coragem. Em algum momento da tua vida eu tenho certeza que você acessou isso dentro de você. Porque é natural, como eu disse no estudo. É natural você ter uma força imensa quando você precisa ajudar um filho que você ama ou uma pessoa que você ama. Isso está aí dentro. Mas você só vai fazer em direção a você quando você tiver a capacidade de te amar, te reconhecer como um ser de luz divino. E o Criador quer que você faça bom uso desse instrumento que você não tem feito. Amor, sempre. Amor, trabalho, serviço, disciplina. Assim a gente vai para frente. Vamos juntos fazer a nossa mentalização. É aquele momento em que a gente vai se dar as mãos virtualmente, em pensamento. E se você puder, fecha teus olhos, para um pouquinho de digitar. Abre teu coração. E vamos imaginar que a gente está se dando as mãos agora, um círculo imenso de pessoas de vários lugares, encarnados e desencarnados. A gente está criando agora um círculo de luz imensa. Vamos silenciando os nossos pensamentos confusos, as nossas tribulações. E vamos mentalizando como se a gente fosse realmente assim um sol agora. Uma luz solar. Imensa, maravilhosa. E conforme a gente está se dando as mãos, a gente vai sentindo essa imensa energia que vai subindo, crescendo, nos elevando, deixando o nosso coração leve, sutil, a nossa cabeça em paz. Estamos aonde decidimos estar. Vamos estar em paz? E vamos vibrando nesse momento pela vida de todos aqui presentes, por todas as intenções que todos trazem no coração. Que nos seja dado aquilo que é de nosso merecimento e para o nosso progresso. Que sejamos abertos sempre para o bem, para semearmos o bem, para multiplicarmos esse bem. Que tenhamos a capacidade de não pensarmos mais como meninos e sim como homens e mulheres, inspirados pelo exemplo de Jesus, a modificar a nossa vida, a deixarmos o velho para trás e irmos adiante, um dia de cada vez, mas sempre adiante. Vamos vibrando pelos nossos lares, para que seja instalado aí muito amor, muita luz e energia positiva. Vamos vibrando todas as dificuldades que nos são apresentadas, para que a gente possa entender as que são para serem modificadas e as que são para termos serenidade, porque sabemos que tudo passa. E vamos agradecendo infinitamente pela vida, pelos dons que temos, pela saúde, pelos companheiros de jornada, pelas experiências que já tivemos
E vamos vibrando assim muito, muito amor pelo nosso planeta Terra, por todas as regiões, pelas zonas minerais, animais, humanas, por todos os países, emanando muito amor, muita paz, muita união, sentindo que esse sol que somos, junto a Jesus, vai chegando aos lugares que mais precisam, as áreas em desajuste, onde o amor chega, se instala e transforma tudo. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão aos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham com tanto amor. Que tenhamos a graça de viver um dia maravilhoso, uma semana abençoada, e que levemos esse amor, essa luz que multiplica a todos que estiverem conosco ainda hoje. Vamos voltando, com muita gratidão, com muito amor. Quero desejar um dia lindo para cada um de vocês. Espalhe esse sol que há dentro de você. Espalhe o bem que há dentro de você. Irradia suas ideias. Ideias dentro da sua cabeça são apenas ideias. Ideias do bem compartilhadas são sementes. Como a lição do semeador, que a sua semente não seja jogada no meio dos espinhos, mas que ela seja multiplicada em terra fértil. Coloca a sua energia em direção das coisas certas, que com certeza haverá muito fruto a ser colhido, agora e sempre. Meus amigos, obrigado pela presença, gratidão, gratidão à Rede Amigo Espírita pela essa oportunidade de estarmos juntos. Gratidão ao Zé Aparecido e a todos os meus amigos expositores que fazem esse trabalho tão amoroso. Um abraço no coração de cada um de vocês. Os meus estudos aqui no Evangelho são nas segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E de segunda a sexta, no mesmo horário, a gente tem com as outras amigas também o Evangelho na rede, sempre aqui pela Rede Amigo Espírita. Compartilhem, divulguem o nosso estudo para outras pessoas, lembrando que esse link fica disponível no YouTube para vocês sempre compartilharem. E vamos assim, irradiando, se algo foi bom aí no seu coração, vamos passar para frente e assim vamos nos tornando sempre instrumentos. Quero deixar os meus contatos, como de costume. No Facebook eu tenho o grupo Luz, Fernanda Temple, _Luz do Espírito, tá? Nesse grupo a gente publica ali lives de espiritualidade, a minha agenda nas casas espíritas com as palestras, nós temos textos ali também na parte espiritual, então estão todos convidados a adicionar Luz do Espírito, Fernanda Temple. Temos também ali o meu trabalho motivacional, tá? Eu sou terapeuta, faço os atendimentos também individuais para as pessoas, cursos, retiros, palestras. Então, o meu trabalho motivacional você acompanha no Fernanda Temple, _motivação e equilíbrio. E quem precisar de qualquer coisa também nesse sentido, estou sempre à disposição. Amigos são sempre bem-vindos. Muita paz e até o próximo encontro.